Opa, boa noite. Bora lá. Olá, pessoal. Opa, já tô entrando já. Bia, Tássila, Emily Medeiros, o pastor já entrou. Boa noite, Emily. Manhã também. Boa noite a todos que estão acessando agora a live da UPA de Sucupira. Aí, entrando mais gente. Que bom entrando mais gente aí. Bem, então vamos lá, né? Já tem 9 pessoas já participando. Já dá pra começar a apresentação. Bem, meu nome é Sérgio França. Eu faço parte da UPA de Sucupira. E desde a semana retrasada, né? Acho que esse já é o quarto, ou é o quinto, a quinta quarta-feira, né? Que a gente tá dando continuidade a uma série de estudos sobre a ordem da salvação, né? O primeiro dia a gente falou sobre a eleição, depois falamos sobre o chamado, depois sobre a regeneração e agora nós iremos falar sobre justamente... Eita, meu Deus. Calma aí, gente, que eu tô nervoso. Mas hoje é sobre a conversão, né? Que compreende tanto o arrependimento quanto a fé. Inclusive, né, uma coisa que eu disse na última live, eu vou repetir agora. Desculpem aí qualquer erro aqui da minha parte, né? Eu sou novo mexendo nessas coisas e eu fico meio nervoso às vezes, né? Mas eu entrego na mão de Deus e que nós possamos ter um momento bastante legal e especial aqui juntos, né? Quem puder, compartilha, né, o link da live, né, para outras pessoas poderem entrarem também, viu? Assim, mais gente recebendo informação e mais gente sendo edificada, né? Graças a Deus. Esperar entrar mais um pessoalzinho aqui. Boa noite, Osélia. Aí, Vitor entrou também. Sim, Tia Rosa, Foi eleição, chamado, regeneração e hoje é conversão. Eu acredito que a próxima é sobre justificação. Assim, de experiência pessoal minha, tem sido muito proveitoso, sabe? Esses dias, porque é um assunto em que, por cima, a gente já tem uma breve noção, mas sendo que é muito bom a gente ver isso de forma mais concreta, né? E principalmente quando a gente trabalha com referência bíblica. Então é muito importante mesmo essas coisas para nossa edificação pessoal mesmo e espiritual também. Aí o MP de Socorro entrou também. Mas vou fazer aqui o convite para o pastor poder compartilhar a tela aqui comigo. Esperar ele aceitar. Opa! Graças e paz. Pai, Sérgio, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô conseguindo, sim. Ok. Olha, eu já fiz a minha apresentação. Aí o senhor pode se apresentar aí pro público. Que eu me apresento no público, é? Tá, joia. Meu nome é Eduardo Magalhães, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, no bairro de Jardim, São Paulo. Sou pastor há quase 23 anos e estou aqui à disposição para conversar um pouquinho com vocês. Fico honrado pelo convite
Quero agradecer a você, Sérgio, agradecer ao pastor Fábio Luciano pela deferência de me convidar para estar aqui. Quero fazer uma saudação toda especial ao pessoal da igreja que está entrando aí. Eu já vi o reverendo Anderson, já vi a esposa dele, Daniele, já vi meu pai, a minha irmã, minha sobrinha. Tem outras pessoas entrando, é porque passa muito rápido aqui. Aí não deu ainda para identificar todo mundo. Mas, em nome desses, eu quero agradecer essa oportunidade para a gente poder estar aqui conversando com você e com o pessoal da UPA de Sucupira. Que bom, que bom. Então, eu vou fazer aqui uma oração já para a gente dar início já no estudo dito. Ok? Tá, joia. Senhor, nosso Deus eterno, Pai, maravilhoso é o teu nome. Aqui estamos, Senhor, na tua presença para te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor concedeu a cada um de nós e pela força que o Senhor tem dado para que nós possamos chegar até esse momento, ó Pai. Estamos passando por momentos difíceis, né? Crises e pandemias, ó Pai. Então, mesmo de uma maneira virtual, mesmo longe um do outro, né? Através da tecnologia, ó Pai, nós possamos estar e sentir juntinhos, né? Então, ó Pai, abençoe esse momento, que seja um momento de edificação para todos aqui presentes, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Pastor, o senhor pode Amém. iniciar, tá com a palavra. Tá ok, Sérgio? Ok. Deixa eu só saber do pessoal aí, se o pessoal está conseguindo me ouvir bem. O reverendo Anderson está dizendo que quando eu estava falando há pouco, estava travando. Agora ficou legal, Anderson? Ficou legal? Você está conseguindo ouvir direitinho, Sérgio? Escutar. Eu tô conseguindo escutar. Às vezes dá uma travadinha na imagem, mas o áudio tá de boa, tá normal o áudio. Tá ok. Queridos, eu quero parabenizar vocês, primeiro, pela iniciativa de trabalharem um tema tão interessante, a Ordo Salutis, ou a Ordem da Salvação. Eu quero dizer que é importante, porque isso faz a gente conhecer a essência do que a gente crê. No que é que a gente crê? Em que é que a gente crê? É importante a gente vislumbrar isso. E eu fiquei pensando, desde quando o convite me foi feito, sobre chegar aqui e tentar dar uma aula de teologia. Só, olha, eu vou aula de teologia, eu vou preparar uma aula e eu vou tentar dar os passos da ordem de salvação, depois eu me atenho à questão da conversão, vou conceituar a conversão, vou falar sobre como ocorre, quando ocorre, onde ocorre, com quem ocorre, de que maneira ocorre. Depois o Senhor fez arder no meu coração um texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 19 e que fala de uma história real de conversão. Fala de alguém que teve o privilégio de viver essa bênção da conversão. Essa história é a história de um homem chamado... Por que eu preferi focar numa história de conversão do que dar uma aula de teologia? É porque tem determinados assuntos, Sérgio, que a mera conjectura intelectual ou o conhecimento teórico não são capazes de apresentar ou traduzir plenamente a verdade dos fatos. Nesses casos, o exemplo fala muito mais alto do que as palavras. E qualquer palavra que possa vir a ser dita. E a conversão, sem sombra de dúvidas, é um desses temas que é melhor esboçado na prática do que na teoria. A Bíblia nos relata histórias fantásticas de homens e mulheres de Deus que, ao longo
jornada e, de modo muito especial, nas páginas dos evangelhos, conheceram na vida, na prática, de modo encarnado, o significado da conversão. Conheceram a mensagem do evangelho e entenderam o significado da conversão na sua essência, na sua vivência diária, na sua prática do dia a dia. Podemos citar inúmeros casos, eu vou destacar somente 3. Maria Madalena, Pedro e o ladrão da cruz. Agora, dentre todas as conversões, a impressão que eu tenho, particular, pessoal, a é que nenhuma dessas foi tão significativa quanto a conversão de Zaqueu. Observe que eu não quero dizer quanto à natureza, quanto ao que os indivíduos foram capazes de fazer, quanto ao que Pedro veio a se tornar, quanto ao fato do ladrão da cruz estar ali naquele último instante de vida. Eu não estou levando isso em conta. Eu estou levando em conta o meu olhar pessoal. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, a história de Zaqueu é uma história que me encanta pela radical conversão desse homem. E para a gente poder conhecer essa história, eu quero desafiar vocês a olharem para esse texto sagrado e, à medida em que eu for lendo, à medida em que eu for fazendo a leitura dele, eu vou expondo verdades contidas no texto, informações importantes, destaques. No 10º, a minha exposição vai estar encerrada. O verso 1º do capítulo 19 do Evangelho de Lucas começa dizendo assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Vamos parar aqui para a gente fazer o primeiro destaque. O primeiro destaque que eu quero fazer é o que era, qual era, como era, que cidade é essa chamada Jericó? Jericó era uma cidade cujo significado do nome é perfumado. Jericó ficava distante de Jerusalém, cerca de 25 quilômetros, e situava-se a oeste do Rio Jordão. Portanto, num ponto extremamente baixo da terra. Ela ficava entre o Jordão e o Mar Morto, ali num ponto distante da normalidade, ou do que nós podemos chamar da linha do mar, aproximadamente 258 metros abaixo do nível do mar. Jericó era uma cidade que tinha tido, no passado, uma importância fantástica. Todos nós que fomos crianças na igreja cantamos "Vem com Josué lutar em Jericó", e a gente sabe da história. Eu não vou cantar, senão o pessoal sai da live. Mas presta atenção. Todo mundo conhece a história de Jericó. Mas a Jericó que o texto fala não é essa da canção de Josué. Existiam 2 cidades com o mesmo nome, Jericó. A cidade antiga e a cidade nova. E elas ficavam distantes aproximadamente 1,6 quilômetros. Elas distavam aí entre 1,5 e 2 quilômetros uma da outra. A cidade mais antiga, aquela que Josué
derrotara sem precisar empunhar a espada, sem precisar derramar sangue, sem precisar travar confronto, batalha. Ela fora completamente destruída e apenas restavam as ruínas de Jericó. Com o passar do tempo, Herodes o Grande constrói uma nova cidade, dá a essa nova cidade o nome de Jericó, e essa nova cidade, ela era simplesmente encantadora, era simplesmente belíssima, era simplesmente de uma atratividade fantástica. A nova Jericó tinha um palácio de inverno em que Herodes o Grande e seus asseclas, seus seguidores, seus assessores, iam para lá passarem um tempo do ano, aproveitando o conforto e o calor que fazia em Jericó. Ela era adornada por palmeiras e também se tornou conhecida como a Cidade das Palmeiras. E era famosa por sua entrada, que tinha palmeiras e sicômoros. Sicômoro é uma árvore de raiz forte, de tronco firme, mas que não é muito alta e que ficava acima da média dos homens e embelezava a cidade, dava uma vista agradável à cidade. Jericó era dotada de jardins floridos, de um teatro belíssimo, de um anfiteatro conhecido na época, de piscinas que eram distribuídas ao longo das praças, das áreas comuns, de residências luxuosas. E por conta da sua localização, ficava a 25 quilômetros de Jerusalém, ela se transformara no último ponto de parada do peregrino que viajava para Jerusalém ao menos uma vez, dentre 3 festas no ano: Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Jesus estava entrando em Jericó, atravessava Jericó, indo exatamente para a celebração pascal em Jerusalém. Lembre-se que nós estamos falando da semana que antecedia a última semana de vida de Cristo. Jesus, daqui, ele vai seguir para Jerusalém, onde vai ter a entrada triunfal, ou vai ser celebrado o Domingo de Ramos, o domingo que antecedeu o sacrifício e morte do nosso Senhor, que aconteceu na sexta-feira. Observem que, dada a importância dessa cidade, o Império Romano costumava valorar os pontos geográficos importantes onde havia um trânsito maior de pessoas e um comércio mais efervescente, com postos alfandegários, uma espécie de posto da Receita Federal do Império Romano naqueles dias, que tinha como tarefa taxar as mercadorias e os indivíduos para que eles pagassem impostos ao Império Romano. Aqui em Jericó, muitos milagres aconteceram, mas 2 merecem um destaque todo importante para a gente. O primeiro deles é o fato de um homem cego, mendigo, jogado à beira do caminho, um excluído da vida, um necessitado da história, ter se encontrado
com Jesus de Nazaré. A ele dá-se o nome, popularmente, de Bartimeu. Depois, em sequência, ato contínuo, basta você ver na mesma página que você está vendo, Lucas 19, você vai encontrar a cura do cego de Jericó, no capítulo 18, do verso 35 ao verso 43. É interessante, porque, e é importante que a gente perceba isso, porque a gente vai entender que diferenças entre esses dois homens as diferenças foram gritantes. Mas apesar das diferenças, ambos são salvos pela graça de Deus, são convertidos ao Senhor Jesus. Basta percebermos que, e aí antes da leitura dos versos, eu quero só antecipar o seguinte: um era rico, o outro era extremamente pobre. Um estava à beira do caminho, o outro estava empoleirado numa árvore. Um precisou se levantar, o outro precisou descer. Um era esquecido da sociedade, o outro era odiado pela sociedade. Um era aristocrata, com status quo adquirido. O outro era um mendigo excluído, jogado à beira do caminho, largado pela história, abandonado por tudo e por todos. Mas os dois foram alcançados pelo olhar de Jesus, foram regenerados por Deus e manifestaram isso através da conversão, das atitudes da conversão. Mas vamos voltar para o texto. O verso 2 começa dizendo assim: eis que um homem rico chamado Zaqueu. Eita, para aí. Vamos para a segunda informação. Quem era Zaqueu? A gente já sabe qual era a cidade de Jericó, a importância da cidade no contexto da história. Agora, quem era esse personagem chamado Zaqueu, que divide a cena desse encontro com Jesus de Nazaré? Deixa eu tentar traçar um perfil de Zaqueu para vocês. O verso 2 diz assim: um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Verso 3: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. O verso 4 vai dizer: então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ali ele haveria de passar. Certo? Vamos parar aqui no verso 4 e vamos traçar um perfil de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Em primeiro lugar, Zaqueu era um homem cujo nome significava justo, mas que de justo ele não tinha nada. Era alguém que o nome era diferente do caráter. Era alguém que o nome destoava da sua prática. Ele era o justo e agia com injustiça. A segunda informação que eu quero dar é que Zaqueu era possuidor de uma situação econômico-financeira privilegiada. Ele era rico. Aí você pode olhar para mim, Sérgio, quem está assistindo a gente aqui, as tantas pessoas que nos assistem, eu não sei dizer quantas são, quem é mais moderna que sabe encontrar isso aí, mas eu sei que quem estiver assistindo vai perguntar assim: pastor, e é pecado ser rico? É crime ser rico? É contrário à vontade de Deus ter riqueza? Eu vou lhe dizer não, de modo algum. Em nenhum lugar da Bíblia encontra-se a ideia de que a riqueza é um pecado. Agora, há 3 verdades que não podem sair das nossas mentes. A primeira é a maneira como a riqueza foi adquirida. A segunda é a maneira como a riqueza é administrada. E a terceira
é a maneira como a riqueza é amada. Como adquirir, o modo de administrar e o sentimento que é posto na riqueza. Zaqueu era um justo que agia com injustiça. Zaqueu era rico. E observem que quando Lucas coloca isso, Lucas era o evangelista mais rico na questão dos detalhes. Ele é o evangelista mais rico na questão dos detalhes. Ele é minucioso, detalhista, preocupado, como diria aquele humorista, com os mínimos detalhes. Ele era alguém que se atinha, que voltava o seu olhar para detalhes que somente ele, nas histórias que ele conta, ainda que essas histórias sejam contadas nos sinóticos, não é o caso de Zaqueu, só Lucas conta, ele se prende a detalhes que vão fazer toda a diferença na compreensão da história. Essa história aqui, ele faz questão de começar, e observe que antes de dizer o nome Zaqueu, ele já diz, era um rico chamado Zaqueu. Por que isso? Você vai entender isso já já. Zaqueu era alguém ocupante de um importante cargo na pirâmide social da época. Ele era chefe dos coletores de impostos. Zaqueu, ele era alguém conhecido e detestado, verdadeiramente odiado pelos seus conterrâneos. Por quê? Porque ele cobrava impostos para o Império Romano e já exercia com mão forte a sua dominação, que já usurpava e retirava do povo dominado, dos povos dominados, e nesse período vale salientar que Roma era a senhora do mundo. Roma tinha dominado todo mundo conhecido de então, e ela tinha uma prática de permitir a liberdade religiosa dos povos, de permitir que os povos tivessem o seu culto respeitado, de garantir uma pacificação territorial, a chamada Pax Romana, de facilitar o acesso no deslocamento em estradas, de onde vai surgir a ideia de que todo caminho leva a Roma. Mas Roma tratava a questão financeira com muita dureza. E os coletores de impostos, eles eram quase sempre indivíduos que eram contratados por uma espécie de gestor financeiro dos tributos regionais ou locais, que comprava o direito, pagava a Roma antecipadamente e cobrava e comprava o direito de receber os impostos do povo. E como é que ele se beneficiava? Como é que ele recebia os seus valores, cobrando mais do que o que era devido? Por isso, os judeus odiavam os publicanos. Daí você entender por que, na trajetória do Evangelho, ou na trajetória de Cristo pelos Evangelhos, a gente vai encontrar os fariseus olhando para o Senhor e dizendo: epa, quem é este que come com pecadores e publicanos, que recebe e come com pecadores e publicanos? Lembrem-se que o reverendo Anderson está dizendo aqui que naquela época já havia superfaturamento. Naquela época já havia esse jeitinho de corromper, já havia o corrupto e o corruptor, já havia o indivíduo corrompido, porque isso é fruto da nossa natureza inclinada para o mal. O que é que está acontecendo aqui? Zaqueu era alguém cujo nome é justo, mas de justo não tinha nada.
era possuidor de uma situação econômica privilegiada, era rico, era ocupante de um importante cargo na pirâmide social, era chefe dos coletores de impostos, era conhecido e detestado, verdadeiramente odiado pelos seus conterrâneos, porque era publicano. Ele exercia o seu trabalho puxando tanto para o Império Romano quanto para o seu próprio bolso, para o seu próprio bem. Ele era considerado pelos seus conterrâneos como um pária na sociedade, era excluído das cerimônias religiosas, era impedido de participar dos cultos, como faziam os fariseus, os saduceus e as demais classes religiosas da época. Ele era considerado um lesa-pátria, alguém que traía tanto o seu povo quanto a sua religião. Traía tanto o seu povo quanto o seu Deus. Zaqueu, ele era dotado de um aguçado desejo de ver Jesus. Observem que no texto que nós lemos, ele procurava ver quem era Jesus. E eu fico pensando, Sérgio, quais as razões que levavam o Zaqueu a querer tanto ver Jesus a todo custo? A primeira impressão que eu tenho é que ele já tinha ouvido falar demais sobre Jesus. Ele ouvira falar da fama de Jesus e isso aguçara a sua curiosidade. Ele ouvira falar do que Jesus fazia, do que Jesus falava, de como Jesus transformava vidas. Por exemplo, a vida de Levi, que era um publicano que se tornou um dos discípulos, Mateus. Como ele curava enfermos, como ele libertava endemoniados. E ainda mais, lembrem-se que a distância entre a antiga Jericó e a nova Jericó era de menos de 2 quilômetros. E Jesus tinha acabado de fazer algo extraordinário. Eu desafio você e desafio qualquer irmão a observar que no Antigo Testamento muitos milagres foram realizados. Milagres de todo tipo, até ressurreição. Mas ninguém deu vistas a cego. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías apontou que viria aquele, o Messias, que faria com que cegos enxergassem. A notícia da cura de Bartimeu já deveria ter chegado até onde Zaqueu estava. E agora, sabedor ele, que Jesus passaria por ali. Ele que já ouvira falar da fama, dos feitos, dos milagres, do ódio dos políticos romanos, do ódio dos líderes religiosos. Ele queria ver Jesus. Zaqueu era alguém que, para poder ver Jesus, teve que enfrentar grandes obstáculos. Eu vou somente destacar, por conta do tempo, os obstáculos que ele teve que enfrentar para a gente poder caminhar para ver a conversão de Zaqueu lá na frente. Ele enfrentou o obstáculo da profissão. Ele enfrentou o obstáculo da condição social. Ele enfrentou o obstáculo da estatura física. Ele enfrentou o obstáculo do orgulho pessoal. Um homem judeu, na posição dele, não corria na rua. Não subia em árvores. Um homem judeu que ocupava o cargo que ele ocupava, que tinha a profissão que ele tinha, que possuía o status quo adquirido economicamente com seus recursos, que já tinha uma certa idade, ele não andava por aí saltitando, pulando, correndo, subindo em árvores, de modo algum.
Isso inexistia. Daí o encanto da história do pai pródigo, lá de Lucas 15. Aquele que corre para abraçar o filho e beijar o filho. Aquilo jamais aconteceria numa condição normal. Era a manifestação da graça de Deus ali. E aqui é a manifestação do desejo de Zaqueu de ver Jesus, de olhar com seus olhos, de saber quem ele é. Zaqueu teve que enfrentar o obstáculo da multidão. Se tinha uma coisa comum na caminhada de Jesus de Nazaré, era a multidão ao seu entorno. Para onde ele vai, a multidão estava junto. Por onde ele passava, a multidão estava com ele. Ora, comprimia, como no caso da mulher com fluxo de sangue. Ora, mandava calar aqueles que o procuravam, como no caso do próprio cego Bartimeu. Ora, impedia que aqueles que precisavam da bênção chegassem até ele, como o caso daquele homem paralítico que foi colocado ou lançado pelo eirado da casa, do telhado, até o Senhor Jesus. Essa multidão, ela é constante no ministério do Senhor. Zaqueu teve que vencer o obstáculo da profissão, da condição social, da estatura física, do orgulho pessoal, da multidão e dos religiosos de carteirinha dos seus dias. O texto vai dizer, lá no verso 6, observem que nós paramos no verso 4. O verso 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Veja o verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Jesus era um rabino. E por ser um mestre, douto na lei, ele perdia crédito quando era visto, quando caminhava, quando investia tempo com indivíduos fora da caixinha da religiosidade judaica. O texto vai dizer que os homens veem aquela cena e dizem: opa, ele se hospeda na casa de um pecador. Murmuravam, eram maledicentes. Zaqueu era alguém caminhando que possuía um aguçado senso de oportunidade. Observem uma coisa. Era a penúltima semana de Jesus antes da sua morte. Era a última vez que Jesus passaria por Jericó. E era a viagem crucial do Senhor rumo ao Calvário, rumo ao Gólgota. Zaqueu, talvez, por compreender os rumores, por saber das manifestações, por ser muito bem informado, entendia que aquele momento era um momento nevrálgico, um momento difícil. Eu acredito que ele não sabia da cruz, claro, mas ele sentia as tensões. E ele deve ter pensado, olha, inteligente como era, pode ser que ele não passe mais por aqui. Ele tem um senso de oportunidade incrível. Ele vai fazer de tudo para ver Jesus. Ele era alguém de uma coragem que merece destaque. Ele teve coragem de correr quando ninguém corria. Teve coragem de subir em uma árvore quando ninguém faria isso. Ele era alguém cuja vida era um verdadeiro caso perdido. Zaqueu era uma tragédia humana. Zaqueu era um indivíduo com o chassi do carro empenado. Tudo que é de ruim estava nele. Ele era rico, amante da riqueza, era publicano, extorquia o seu povo, era visto
com desdém, com desprezo, era tido como mísero pecador. Zaqueu era uma tragédia ambulante, um caso perdido. Mas esse homem, da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Deixa eu dizer para vocês que Jesus, ele é nada mais, nada menos do que o maior especialista em casos perdidos da existência humana. Ninguém é mais competente, ninguém é mais capaz, ninguém possui maior habilidade e poder para lidar com os casos perdidos da humanidade. Há um tempo atrás, Sérgio, há alguns meses, eu ouvi um sermão pregado nesse texto pelo reverendo Anderson, que está com a gente aqui na live. E o reverendo Anderson disse que Jesus procura os casos perdidos, Jesus agracia os casos perdidos e Jesus salva os casos perdidos. Eu quero dizer que concordo em gênero, número e grau com o que ele disse. E quero fazer uma formatação para dar o meu toque, o meu tom. Eu quero dizer que Jesus busca o pecador perdido, ele procura os casos perdidos, ele era nada mais, nada menos do que aquele que deixara a glória eterna para vir se tornar um de nós, casos perdidos, indivíduos inclinados para o mal, indivíduos cujo coração é corrompido, cuja alma é voltada para o pecado. Jesus deixa a sua glória, vem se tornar um de nós, porque ele busca o pecador perdido, porque ele procura os casos perdidos. E há algo encantador em Jesus. Ele tinha um olhar maravilhoso. Observem que lá, no caso de Bartimeu, ele olha para Bartimeu. O texto diz que Bartimeu clamava, 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 e Jesus para e manda chamar. Aqui em Zaqueu, o texto vai dizer que ele olha para cima e diz: desce depressa. Jesus, ele era especialista em procurar os casos perdidos, em buscar o pecador perdido. Ele tem um chamado irresistível. Ele tem um poder impressionante. Ele age operando a regeneração no coração do homem. E essa regeneração vai se materializar, se efetivar com a conversão. Jesus é aquele que busca o pecador perdido, que procura os casos perdidos, mas ele também é aquele que perdoa o pecador arrependido, que agracia os casos perdidos. Apesar da imagem que Zaqueu tinha, apesar do preconceito que se tinha sobre Zaqueu, apesar do passado de Zaqueu, das ações de Zaqueu, das posturas de Zaqueu, dos erros de Zaqueu, das tragédias cometidas por Zaqueu, Jesus o agracia. Jesus o perdoa. O texto vai dizer que ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Você lembra dos discípulos de Emaús? Os discípulos de Emaús,
Eles estavam entristecidos pela notícia da morte. Eles tinham ouvido falar da ressurreição através das mulheres, mas não se dava crédito ao testemunho de mulheres naquele tempo. Eles seguiram para Emaús, entristecidos, caminharam aí, estavam caminhando perto de 11 quilômetros, cabisbaixos, para poderem sair daquele foco. Parece para eles. Eles começam a conversar, há um diálogo, o coração deles arde, mas eles não enxergam o Senhor. Mas a palavra de Jesus, a exposição de Jesus, a presença de Jesus, faz com que eles digam assim: fica, Senhor, conosco esta noite. Fica com a gente. Mesmo sem saberem que era Jesus ainda, mas eles dizem: fica, já se faz tarde. Tem até uma canção que diz: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. A ideia ali é de que a presença de Jesus encantou aqueles homens a ponto deles dizerem: a gente quer você com a gente. Aqui acontece o contrário. Jesus diz: eu quero você comigo. Eu vou para sua casa, Zaqueu. Observe que Zaqueu não convida Jesus. Jesus te convida. Jesus diz: eu quero ir para a sua casa. Eu preciso ir à sua casa. Eu tenho um encontro com você. Eu quero olhar nos seus olhos e falar com você. Jesus era especialista em casos perdidos, porque ele procurava o pecador perdido, procurava os casos perdidos, procura até hoje. Porque ele busca o pecador arrependido, perdoando-o. E o texto vai deixar claro que Zaqueu vai ser alguém que, depois do encontro com Jesus, se transforma em outro indivíduo. Por causa da presença de Jesus, por causa do pouso de Jesus em sua casa, por causa da palavra de Jesus ao seu coração. Isso vai fazer com que um terceiro elemento, um terceiro fato ocorra. Jesus não só procura o pecador perdido, não só perdoa o pecador arrependido, que a gente vai ver aqui agora. Diz o texto: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Essa expressão com alegria aqui, Sérgio, tem uma versão bíblica que diz que ele recebeu gostoso, recebeu com ânimo, recebeu com festa, recebeu com vontade. Todos os que viram isso murmuravam, aí vem aquele enredo. Aí depois o verso 8 diz: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. O que é que está acontecendo aqui? Aqui já é mostra da conversão. Aqui já é a conversão posta em prática. Aqui já é a mudança efetivamente ocorrendo. Porque Jesus procura os casos perdidos, Jesus agracia os casos perdidos, mas Jesus também salva os pecadores perdidos. E isso promove mudança de atitude, mudança de coração, mudança de vida. Ele vai fazer o que a lei de Levítico dizia. Se você for flagrado roubando alguém, você deve devolver o que roubou e mais 20% ou 1/5. O que é que Zaqueu faz? Ele não discute. Ele diz: dou metade do que tem aos pobres e devolvo 4 vezes mais aquilo que, por acaso, tenha roubado de alguém. Ele vai ao último extremo. Ele diz: eu sou um ladrão sem vergonha, mas eu estou arrependido e quero mudar. Jesus vai anunciar a salvação. Oi, Sérgio. Jesus vai lembrar o pacto. Sim, é porque o tempo já está bastante avançado já. A gente está em 50 minutos e a live tem em torno de 1 hora. Se o pessoal que está aqui presente... Veja, rapidinho. Se o pessoal que está aqui presente, eles quiserem que a gente inicie uma outra live, justamente para trabalhar com perguntas e respostas, eu queria que vocês sinalizassem aqui nos comentários, pessoal. Avisa, né? Porque depois, quando terminar essa daqui,
a gente pode iniciar uma outra. Até porque tem umas perguntas aqui que a Rose mandou, que o pastor Fábio também mandou aqui depois, e que eu tenho preparado aqui no celular. Aí, se vocês quiserem, aí é só sinalizar aqui. Eu vou dar a palavra para o pastor continuar. Fala. Em 5 minutos eu termino o que estou falando. Prestem bem atenção. Eu dizia que Jesus é o maior especialista em casos perdidos, porque ele procura o pecador perdido, porque ele perdoa o pecador arrependido e porque ele salva o pecador redimido ou regenerado. Observem que isso vai se dar na vida de Zaqueu quando Jesus olha para ele, quando Jesus fala com ele e quando Jesus vai proferir a última fala dessa história. Diz o texto: então Jesus lhe disse, verso 9, hoje houve salvação nesta casa. Jesus anuncia a salvação, pois também este é filho de Abraão. Jesus lembra o pacto. Jesus vai lembrar que um dia Deus disse, vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Vai lembrar que um dia Deus disse a Abraão, através de você serão benditas todas as famílias da terra. Jesus vai apresentar o seu cartão de visitas. Quando alguém vai prestar um serviço a outrem, ele não entrega um cartão de visita? Olha o cartão de visita de Jesus. Porque o Filho do Homem, ele vai dizer, eu sou o Filho do Homem. Esse era um título messiânico relativo ou alusivo à humanidade de Cristo. Veio buscar e salvar o perdido. O que ele está dizendo é aquele que veio amando de Deus, por ordem de Deus, enviado de Deus, está fazendo o seu ministério pleno, que é procurar o perdido, perdoar o arrependido e salvar o redimido. Agora, eu quero caminhar para o final dizendo a vocês que a história de Zaqueu, segundo o Warren Wiersbe, um comentarista desse texto, ela pode ser dividida em alguns fatos, em algumas partes. Primeiro, Zaqueu era um homem que se tornou criança. Correu. Segundo, Zaqueu era um homem que procurava e foi encontrado. Ele subiu, mas Jesus foi que o viu. Terceiro, ele era pequeno, mas se tornou grande. Pequeno em estatura, mas se tornou grande na capacidade de agir e de fazer com que o reconhecimento do seu pecado fosse efetivo. Ele era um homem pobre que se tornou rico. Era um pobre rico pobre. Ele tinha dinheiro, mas não tinha a graça de Deus. Zaqueu era um anfitrião que se tornou convidado. Ele recebe Jesus e Jesus convida ele para a festa na eternidade. Zaqueu era um homem perdido que se tornou salvo. Que lições isso nos ensina? Primeiro, que é uma democracia na graça de Deus. Ele salva o cego, pobre, e salva o rico, Zaqueu. Segundo, que a conversão é uma mudança de sentido, direção e propósito. Terceiro, que a regeneração e a conversão acontecem como moedas, como lados de uma mesma moeda. A regeneração é a atividade soberana de Deus pelo Espírito Santo na alma de alguém que era pecador, que vivia morto pelo pecado. A conversão é a resposta do regenerado. Agora, eu quero citar só uma frase e passar a palavra para você para a gente iniciar ou reiniciar a live. A regeneração é a causa. A conversão é o efeito. E Martin Lloyd Jones vai dizer que a conversão é o primeiro exercício da nova natureza de uma alma redimida pelo Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido o texto de Zaqueu e que ele possa ser aplicado aos nossos corações. Nós que já somos convertidos, entendamos que somos todos Zaqueus, de um certo modo, e a graça de Deus nos alcançou. E se há alguém aqui que ainda não conhece esse conceito de regeneração e conversão,
que a graça de Deus o alcance. E que haja como houve naquele dia, festa nos céus, porque Jesus encontrou um perdido e ele pôde mostrar, pôde levar ao caminho da salvação. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja. Glória a Deus. Então, pastor, já iniciando já o momento de perguntas e respostas, antes de acabar a live. Silva Fabiano Carlos, ele mandou uma pergunta aqui, ó. Reverendo Eduardo, tem diferença entre Zaqueu, onde Jesus foi na casa dele, e o texto de João, que diz, João 15,16, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Deixa eu tentar explicar isso. Fabiano, meu grande amigo, reverendo Fabiano, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo e qualquer indivíduo somente é salvo pela escolha divina. Não há salvação fora de Cristo. E o que Cristo vai dizer é que daqueles que o Senhor me entregou, nenhum destes se perdeu. O que Cristo vai dizer é que veio para trazer salvação. E essa salvação, ela não era ofertada e não é ofertada à humanidade inteira indistintamente. Ela é manifesta na vida dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus, daqueles cujo nome foi colocado no livro da vida desde a eternidade. Então, o fato de Jesus ter ido à casa de Zaqueu, ou Zaqueu encontrasse com Jesus no meio do caminho, ou está na cruz com um ladrão ao lado, ou está caminhando e se deparar com uma mulher com fluxo de sangue, ou ele se deparar com um homem endemoniado, lunático, maluco, seja qual for a situação, só há salvação pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Não existe salvação fora de Cristo. O ladrão na cruz é um exemplo. Está aí Fabiano dizendo. O que é que acontece com o ladrão na cruz? Ele está lá. Ele, diferentemente do outro, a princípio os dois zombam. Depois ele percebe que, rapaz, o cara está nessa barca com a gente. E tem uma postura e uma palavra dessa, esse cara é diferente. Ele, para dar, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Ele olha e diz, epa, eu quero que o Senhor se lembre de mim. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A salvação não é um patrimônio de denominação religiosa. A salvação não é um patrimônio de instituição eclesiástica. A salvação é uma manifestação da graça de Deus na vida dos eleitos. Eles podem estar no primeiro dia de vida ou no último. No primeiro momento ou no último. Se Deus escolheu salvar, ele vai fazer com que o indivíduo seja salvo, porque essa é a vontade dele. E se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é fazer a sua vontade acontecer. Lembra de Jonas? Vou para Tarsis. Deus disse, vá, meu filho, vá. Vá, e no meio do caminho você vai afundar, e o peixe vai lhe pegar e vai lhe trazer de volta. E você vai ficar com birra, vai querer fazer o contrário, mas eu sou que mando. A soberania de Deus vence o mau humor humano. Quem manda é Deus. Ele é o Senhor que tem todo o controle em suas mãos. Pastor, já vai encerrar já a live já. Falta menos de 40 segundos. Eu já vou encerrar aqui e vou iniciar uma outra. Eu vou mandar a solicitação para o senhor. É só aceitar. Tá joia. Certo.